A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, os 3 últimos episódios, hoje o antepenúltimo episódio da saga, quase uma odisseia de Ulisses, do Exílio ao Cristo, a série que vai inteirar com esses 33 episódios. Já vai batendo aquela emoção, tá chegando no final, um projeto tão bonito, praticamente 3 meses. E para a gente não demorar muito, vamos primeiro às fontes que eu usei para montar os roteiros do vídeo passado. A Origem do Cristianismo, de Jay Lantzmann. Esse foi um dos livros que eu usei para fazer os roteiros, as pesquisas. E o outro, Uma Breve História do Cristianismo, de Geoffrey Blainey. Beleza? Então, vocês podem pesquisar, tá? Vou ver se com o tempo eu começo a pôr as fontes, assim que vocês forem pedindo. Vou colocando as fontes, os links mesmo dos livros. Eu vou ver se eu coloco um drive para vocês terem acesso a todos os livros que eu uso. Agora eu comecei de fato a falar as fontes. Eu acho isso importante, não só a Bíblia, né, mas trabalhos acadêmicos do meio doutrinário, do meio teológico. Beleza? Vamos lá. Vídeo de hoje, o início de fato do cristianismo pós-crucificação de Cristo, a ressurreição. Então nós vamos falar hoje do começo do cristianismo em si, tá bom? Com o trabalho dos apóstolos e tudo mais. Então, livros que eu usei para poder fazer isso foi Como é um Fato Histórico, sites como o Brasil Escola, o Toda Matéria e os próprios evangelhos, tá? Eu não comento isso, mas tanto nos vídeos de hoje, amanhã e domingo, os evangelhos, a Bíblia foi utilizada, porém eu aprofundo com pesquisas em sites que tratam a questão bíblica como um documento histórico, beleza? Então, espiritualizando sempre, creio eu com muita fé convicta de que, de fato, apesar dos homens terem compilado e escrito a Bíblia, eu acredito que seja inspiração divina, certo? Porém, como documento histórico, é preciso de acadêmicos, estudiosos, tá? Que não é o papel do canal, mas eu utilizo eles para contextualizar e criar um ambiente bem mais seguro. Também tem aqui um PDF que eu pesquisei sobre o cristianismo no século I, que é portal de revistas científicas da Unicesumar, que é um trabalho acadêmico. Então, assim, basicamente, eu aprofundo mediante ao que eu pesquiso juntamente com a Bíblia, tá bom? Para não nos alongarmos muito, vamos lá, o começo da igreja cristã, foi o que eu falei do dia de Pentecostes com Pedro, o nascimento ali da igreja cristã. Lógico, teve vários fatos, que fizeram com que a igreja começasse, mas o primeiro passo para que ela se estabelecesse, né, seguindo a profecia de que Pedro seria a rocha, né, ele era Simão, Jesus mudou para Pedro. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém para a festa do Pentecostes, né, a festa dos 50 dias, e o apóstolo Pedro fez um sermão e converteu cerca de 3.000 pessoas. A partir deste momento, a igreja primitiva começou a se formar e suas raízes começaram a se tornar mais profundas, e as principais características eram a característica comunitária e de partilha. Os primeiros cristãos viviam em comunidade, partilhando seus bens e recursos, muito do que a gente viu do essenismo, da parte judia dos essênios, beleza? Os primeiros cristãos viviam em comunidade, eles partilhavam, eles viviam a ideia de que uns dependiam uns dos outros, um era o apoio do outro, e celebravam a Eucaristia, essa ceia. Tem vídeos sobre a Santa Ceia, a crucificação, tudo lá na série da Páscoa, não vou entrar em detalhes sobre a ceia, tá? O ensino dos apóstolos era transmitido através das testemunhas oculares. Eles foram as primeiras testemunhas a pregarem de fato as boas novas, o Evangelion, tá? Evangelho vem do grego Evangelion, que significa boas notícias, boas novas. E essa comunidade era missionária por natureza, espalhando a mensagem de Cristo. Já fica aqui o recado pro vídeo de Paulo de amanhã e dos Atos dos Apóstolos, pra gente encerrar a série, beleza? Essa expansão cristã foi concentrada em Jerusalém. Tem até a passagem que Cristo fala para ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e o revestimento veio através do dia do derramamento do Espírito no Pentecostes, tá? Essas perseguições, principalmente a de Estevão,
perpetrada, né, planejada por Paulo, forçaram os cristãos a fugir, levando o evangelho para o norte, para Samaria, para a Síria e outras partes do Império Romano. A conversão de Saulo, como eu falei, se tornou um apóstolo, foi um ponto da virada crucial, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre Paulo, porque vai ter um vídeo especialmente sobre ele, mas ele foi um maior missionário, um bandeirante, né? Tem até um livro que eu usei para fazer o roteiro de amanhã. Ele foi um missionário que levou a mensagem de Jesus a todos os gentios, os não-judeus, como eu, como a maior parte de vocês, eu acredito, estabelecendo inúmeras igrejas por toda a Ásia Menor e Grécia. E o cristianismo, ele começou com um pequeno grupo de judeus seguidores de Jesus, seguidor na Galileia, no caso começou com João Batista, que foi para Jesus, e estava agora em um caminho irreversível de se tornar uma religião global. A fé que se originou na promessa de um precursor torna-se agora uma força que transformaria a história e a cultura no mundo ocidental. Parte disso também por conta da ajuda do helenismo, do grego, que já tinha aí seus 300 anos culturalmente presos ao judaísmo, à religião judaica, à própria sociedade como um todo, tá? Com base nas pesquisas que eu fiz, principalmente na origem do cristianismo, do Jacob Lanzmann, ele apresentou estudos detalhados sobre uma cronologia das origens do cristianismo, e ele aborda uma perspectiva histórico-científica, foi o que eu falei, tá? Eu não quero focar tão exclusivamente na Bíblia. A base e o meu norte é a Bíblia, mas o foco não pode ser apenas a Bíblia. A Bíblia é um livro que precisa de outras fontes para ser complementada. Ela não está errada, ela não é falha, ela não é fraca, mas ela precisa de complementos, porque são quase 5.000 anos, vamos pôr assim, de história. Então é preciso outros nortes, outros estudiosos para aumentar esse contexto, tá? E ele joga a luz em cima da científica, né, uma luz científica e um mito, e tira um pouco do mito dessa origem divina do cristianismo para trazer realmente registros históricos para que o que a palavra de Deus diz ali, ela seja mais firme, mais forte, para que as pessoas possam ouvir. Esse é o intuito do canal também, tá? E vamos falar agora de contexto das fontes dos séculos 1 e 2 do cristianismo, já bem depois de Paulo, tá? O estudo que foi feito pelo Jacob Lanzmann, ele parte de fontes cristãs e não cristãs para entender um pouco do cristianismo, da origem, e esse autor, ele argumenta que os evangelhos canônicos foram compostos no século II e passaram por diversas revisões. Eu discordo um pouquinho, eu acho que os escritos, o que a gente conhece de livro hoje, vem praticamente do século XV e do século XIV, então eu acredito que ele não foi totalmente escrito a partir do século II, III, eu acredito que ele tenha sido escrito antes, foi sendo organizado, compilado, enfim, a partir dos séculos. Então o que a gente tem de Bíblia não começou num período específico, começou, como eu falei, Septuaginta, manuscritos do Mar Morto, então não é de agora, tá? E a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento é, na realidade, inversa à sua apresentação, tá? Apocalipse, o mais antigo, remonta ao ano 68 depois de Cristo, seguido pelas epístolas na primeira metade do século II e os 4 evangelhos, tá? E foram compostos apenas em meados do século II, tá? Então, o que tem de mais próximo de Jesus é o Apocalipse, são as revelações de João e depois os evangelhos, isso é o que diz o autor, tá? O documento, né, o estudo menciona que não tem muitas informações, a ausência de informações sobre cristãos na literatura judaica e greco-romana antes do século II, e sugere, dá indícios de que o cristianismo como uma religião organizada não existia até o século II. Então o que a gente tem de religião, que fique claro, o cristianismo, da forma que está sendo analisado aqui, não é uma religião, tá? Foi basicamente pessoas que seguiram a Cristo e se organizaram para pregar o evangelho. Não havia templos, não havia religião, não havia organização sacerdotal, não havia liturgia, não tinha um culto propriamente dito. Então o que tem de cristianismo que nós conhecemos hoje partiu a princípio do século IV, século V, com o imperador Constantino, que ele foi organizando o que há de catolicismo apostólico romano, que futuramente viria a ser o catolicismo ortodoxo siríaco. Então o ortodoxismo, o católico ortodoxo da Síria, né, falando mais facilmente, veio depois. Tudo isso vai ser tratado na série para a gente poder entender, e eu não vou entrar em detalhes, mas a partir da segunda metade do século II e se consolidou o mito
de Jesus, tá? Então a questão do Jesus histórico, do Jesus espiritual como Messias, ele veio a se firmar, se caracterizar a partir do século II, tá? A ideologia, as premissas sociais e a ideologia do cristianismo surgiu em um ambiente específico, tá? No Império Romano. Segunda fase, beleza? Primeira, segunda, terceira fase tem vídeo dentro da série já, para vocês se situarem qual era o período. Então aqui é século I, tá falando ali mais ou menos segunda para terceira fase do domínio romano. E houve uma grande desintegração do sistema escravagista, ou seja, a sociedade judaica com servos, ela estava se dissolvendo, e havia uma crise social e econômica muito grande nas províncias orientais, no caso da Grécia, tá? E principalmente ali em Jerusalém, tá? E o desespero, o pessimismo, eles se manifestavam muito cedo. A religião cristã, nesse contexto, refletia um protesto das massas contra a ordem antiga, a cultura, falando propriamente do farisaísmo, do saduceísmo, dos saduceus e fariseus, enfim, sendo uma das principais manifestações da crise ideológica. O judaísmo teve uma influência fundamental. Então, o judaísmo, ele participou, tá? O que tem de cristianismo também tem características judaicas dentro desse ponto. E o cristianismo nasceu entre os judeus da diáspora, Egito, Babilônia, enfim, não propriamente dito em Jerusalém, ou talvez ali em Samaria, como eu falei no comecinho do vídeo. Tá, os primeiros cristãos eram fiéis à lei mosaica. No entanto, a religião cristã se diferenciava das outras por sua oposição à ordem antiga, por se dirigir principalmente aos deserdados, os oprimidos, os esquecidos. Tá? Friedrich Engels cita no livro, tem uma citação dele na obra do Jacob Lanzmann, caracteriza o cristianismo primitivo como uma religião de escravos e oprimidos, com um espírito rebelde e um desejo de vingança com o poder romano. Friedrich Engels foi um grande precursor do que a gente tem de economia global hoje, tá? Um pouquinho voltado para o manifesto comunista, tá? Não falando de comunismo que a gente tem hoje, mas ele foi um dos precursores para uma vida comunitária, que acabou servindo de base, infelizmente, pro comunismo mais ditatorial, tá? Não é questão de opinião, é questão do que, por exemplo, Stalin na Rússia, tá? Não é o contexto do canal, mas Friedrich Engels criou, talvez junto com Lenin, uma ideia, tá? O Friedrich Engels é um pensador, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o intuito do canal, mas como estamos falando de história, geografia, preciso falar um pouquinho, tá? Evolução das primeiras comunidades, a primeira metade já do século II depois de Cristo, a igreja não foi fundada por apóstolos com o objetivo de seguir os ensinamentos de Cristo, mas sim originou-se de uma infinidade de comunidades de crentes que frequentemente estavam em conflito umas com as outras. Você vê isso na carta de Paulo, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, probleminhas em Tessalônica, ou seja, tem algumas cartas que eu escrevi no... Então você tem vídeo aqui no canal falando de algumas igrejas e você vê problemas, né, em algumas igrejas. No canal tem 1ª e 2ª Tessalonicenses, tem uma playlist sobre as cartas paulinas, o vídeo de amanhã que fala sobre a história de Paulo, o domingo sobre Atos dos Apóstolos vai estar lá também, eu não me lembro muito bem, mas você pode olhar, tem igrejas extremamente problemáticas na obra de Paulo, tá? A constituição de uma igreja única só ocorreu no século II, ou seja, ali de 101 até 200, e essa ideia começou a ser moldada por que tem de catolicismo apostólico romano, organizada, liturgia, dogmas, enfim, regras. Foi ali que plantou a sementinha. Essa ideologia cristã primitiva era caracterizada por uma mistura de preconceitos e superstições. A ausência de um ritual complexo destruía as separações étnicas e sociais, promovendo uma ideia de igualdade, ainda que um sentido puramente negativo, como a igualdade do pecado original diante de Deus. A ideia aqui que está dizendo é o seguinte: apesar de todos terem suas diferenças, eles se uniam a partir das diferenças e a partir da ideia do pecado original de Adão, tá? Eu, Diego, tá? Ou quem organiza, pesquisa, roteiriza, enfim, edita, posta, minha visão religiosa, ela mudou muito no decorrer dos meses do canal, tá? Não vou entrar em muitos detalhes por hora, deixo para o futuro, mas a princípio eu me considero um pesquisador da Bíblia, um entendedor e um conhecedor apaixonado, mas não entendo tanto quanto gostaria, e também não leio tanto quanto gostaria, mas a ideia é de transformar a Bíblia num livro 100% histórico, para que as pessoas possam ter acesso de uma forma didática, de uma forma pedagógica, que a gente possa entender, tá? Tirar a segregação das pessoas que entendem de Bíblia das pessoas que não entendem, de uma forma bem pedagógica.
tá? Então a ideia de religião, por isso que eu falo todas as religiões, judaísmo, samaritanismo, catolicismo apostólico romano, catolicismo apostólico ortodoxo da Síria, enfim, tudo isso vai ser falado aqui, tá bom? A consolidação do cristianismo a partir da segunda metade do século II, já em 150, quase 200, a partir de meados do século II, a igreja episcopal se fortaleceu, os evangelhos foram compostos e o cânone do Novo Testamento começou a se formar. Lembra que eu falei? Começou a se formar. Então, eles começaram a compilar, a organizar, a colocar nomes aos escritos. Tá? Durante esse período, Jesus de Nazaré, como homem-deus, assumiu sua forma final. E a coincidência desses fatores levou à cristalização do cristianismo, tanto ideológica quanto organizacionalmente. Ou seja, foi o que eu falei, igreja episcopal. Isso foi a sementinha, começou a florescer para o que a gente tem hoje de religiões cristãs. Tá? O rápido desenvolvimento da religião nesse período foi impulsionado pelo agravamento da crise no Império Romano. As perseguições contra cristãos, embora ainda existissem, não foram a principal razão para o seu fortalecimento. Tá? Então, vamos tirar um pouquinho o mito de que o Império Romano, a perseguição fortaleceu a igreja, o Coliseu. Não. Segundo Jacó Lensman, não foi bem isso. Tá? Foi a organização deles como membros de uma comunidade unida, apesar de desigual, mas eles tinham essa igualdade entre os desiguais. Beleza? E a ascensão se deu uma evolução muito rápida e levou a afastar as aspirações originais das primeiras comunidades, se adaptando aos interesses das classes dominantes de Roma, culminando o seu reconhecimento, como eu falei, sobre Constantino, e na transformação em religião. Tá? Esse é o primeiro, eu quis tratar para fechar o ciclo de João Batista, nascimento de Jesus, o ministério e obra de Jesus, crucificação, ressurreição, início do cristianismo propriamente dito como religião, para não me alongar. Amanhã, vídeo da história de Paulo e a consolidação do cristianismo a partir das obras, das cartas, enfim, tá bom? Deus abençoe a todos, que nós possamos crescer na graça e no nosso conhecimento do nosso Pai Celestial. Um abraço e até a próxima!